Hoje, vamos conhecer Joana d'Arc, uma das figuras mais fascinantes e inspiradoras da história mundial. Sua vida, marcada por coragem, fé e determinação, atravessou séculos e continua a emocionar pessoas de todas as idades. Joana nasceu em Domremy, uma pequena aldeia rural no interior da França, em uma época de guerra e incerteza. Era apenas uma jovem camponesa, filha de agricultores, vivendo uma vida simples e humilde, mas com um espírito extraordinário. Em pouco mais de um ano, Joana se transformou de uma garota desconhecida em uma líder militar admirada por todos. Ela se tornou símbolo de resistência, esperança e fé, inspirando soldados e civis a nunca desistirem diante das adversidades. Em uma época em que mulheres eram excluídas do poder e raramente tinham voz, Joana quebrou todas as barreiras. Ela liderou exércitos, enfrentou perigos e aconselhou reis, mostrando que a força de vontade pode superar qualquer obstáculo. Sua coragem e fé inabaláveis mostraram ao mundo que a verdadeira liderança vem de dentro, do coração e da convicção, e não de títulos, riqueza ou posição social. Vamos mergulhar juntos na incrível jornada dessa garota extraordinária, acompanhando seus passos desde a aldeia natal até os campos de batalha, onde ela mudou o rumo da história. Prepare-se para descobrir como Joana d'Arc, a donzela de Orleans, se tornou a chama que iluminou a França e inspirou o mundo inteiro com sua bravura e determinação. Para entender Joana, precisamos olhar para a França da época, um país devastado pela Guerra dos 100 Anos, dividido e ocupado pelos ingleses. O rei legítimo era contestado, o povo sofria com fome e violência, e a esperança parecia perdida. Em meio ao caos, a França precisava de um líder improvável, e foi de uma aldeia esquecida, Domremy, que surgiu a resposta. Joana d'Arc apareceu quando a França mais precisava de um milagre. Joana nasceu em Domremy, uma pequena aldeia no interior da França, filha de humildes agricultores que trabalhavam arduamente para sustentar a família. Desde cedo, ela foi criada em um ambiente de simplicidade, fé e trabalho, aprendendo os valores da devoção e da honestidade com seus pais e vizinhos. Joana cresceu como uma jovem devota, participando das missas e festividades religiosas da vila, sempre demonstrando compaixão e humildade diante das dificuldades do povo. Aos 13 anos, sua vida mudou para sempre. Joana começou a ouvir vozes misteriosas, que ela logo reconheceu como sendo de santos e anjos. Essas vozes celestiais lhe transmitiam mensagens de esperança e coragem, revelando uma missão grandiosa: salvar a França do sofrimento causado pela guerra. As vozes pediam que ela expulsasse os invasores ingleses, que devastavam o país, e restaurasse a honra e a liberdade do povo francês. Além disso, Joana deveria conduzir o Delfim Carlos até Reims, para que ele fosse coroado rei legítimo da França, cumprindo assim uma antiga profecia. Por muito tempo, Joana guardou esse segredo, temendo não ser compreendida. Mas, à medida que a situação do país piorava, com batalhas e fome assolando as vilas, ela sentiu que não podia mais se calar. Aos 16 anos, tomada por uma fé inabalável, Joana decidiu agir. Ela partiu de Domremy determinada a encontrar o Delfim, convencida de que era a escolhida de Deus para libertar seu povo. Assim começava a extraordinária jornada de fé, coragem e esperança de Joana d'Arc, que mudaria para sempre a história da França. Joana tentou convencer o comandante local de sua missão, mas foi ridicularizada. Persistente, retornou e conquistou apoio popular após prever uma derrota francesa. Ganhou escolta e viajou disfarçada até a corte do Delfim Carlos. Em Chinon, reconheceu o Delfim entre centenas, impressionando a todos. Após ser interrogada por teólogos, foi aprovada e recebeu armadura e comando de tropas.
Joana partiu para Orleans, pronta para mudar o rumo da guerra. Quando Joana d'Arc chegou a Orleans, a cidade estava à beira do desespero. Os soldados franceses, cansados e desmoralizados após meses de cerco, encontraram nela uma fonte inesperada de esperança. Sua fé inabalável e coragem contagiante reacenderam o espírito de luta entre os combatentes e civis. Joana não era apenas uma líder militar, mas também um símbolo de resistência e inspiração para todos ao seu redor. Liderando da linha de frente, Joana enfrentou perigos extremos. Mesmo ferida por uma flecha, recusou-se a recuar, retornando ao campo de batalha e inspirando seus companheiros a não desistirem. Sua bravura tornou-se um símbolo de esperança e determinação, mostrando que a vitória era possível mesmo diante das maiores adversidades. Em apenas 9 dias, Joana liderou uma série de ataques decisivos que romperam o cerco inglês. A libertação de Orleans foi um feito extraordinário, mudando completamente o curso da guerra. Pela primeira vez em anos, os franceses sentiram que a vitória era possível. A vitória reacendeu o moral francês em todo o país. Novos voluntários se apresentaram para lutar, inspirados pelo exemplo de Joana. O povo voltou a acreditar em um futuro livre do domínio estrangeiro. Determinada a legitimar o rei, Joana insistiu na coroação de Carlos em Reims. Liderou o exército francês em uma ousada marcha por território inimigo, enfrentando inúmeros perigos e obstáculos pelo caminho. Em julho de 1429, Carlos VII foi finalmente coroado rei da França, com Joana ao seu lado, testemunhando o reconhecimento de sua missão divina. O momento marcou uma virada histórica para o país. Joana cumpriu sua missão, uniu a França, restaurou a confiança do povo e legitimou o rei diante de todos. Sua presença trouxe unidade e renovou o orgulho nacional. A jovem camponesa de Dom Remy havia mudado para sempre a história da França, tornando-se um ícone de coragem, fé e determinação que ecoa até os dias de hoje. Após a coroação, Joana queria libertar Paris, mas o rei hesitou e a corte se afastou dela. O ataque a Paris fracassou e Joana foi ferida. Continuou lutando, mas perdeu influência e apoio. Em Compiègne, foi capturada pelos Borguinhões ao proteger seus homens. O rei não tentou resgatá-la. Joana foi vendida aos ingleses. Para eles, ela era uma ameaça, não uma prisioneira comum. Assim começava seu calvário. Levaram Joana a julgamento em Rouen, acusando-a de heresia para desacreditar sua missão. Sozinha, enfrentou teólogos experientes, respondendo com fé e inteligência. Foi condenada principalmente por usar roupas masculinas e não negar suas visões. Em maio de 1431, aos 19 anos, foi queimada viva, clamando por Jesus. Suas cinzas foram lançadas ao Sena, mas sua lenda só cresceu. Anos depois, foi declarada inocente e, em 1920, canonizada. Joana d'Arc tornou-se santa e símbolo eterno de coragem e fé.